Olá, você do canal Celebrei e também da TV Celebrei. Hoje eu tô aqui com uma participação especial de um vereador do município de Vila Velha. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele. Bom, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Alex Receputi, tá? Alex Receputi, eu gostaria de saber o seguinte, a primeira informação. Nós conhecemos um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sobre a sua trajetória de vida. Por que escolher, qual foi a sua motivação para entrar na vida política? Na verdade não foi uma escolha, né? Não foi eu que escolhi, me escolheram, né? Eu vim de presidente de comunidade, né? Eu vim com 15 anos para essa região 5 aqui de Vila Velha, né? Onde não tinha nada. E aí meu pai me trouxe para cá para ele ter mais tranquilidade. Onde era um lugar, né, mais pacato, a gente vivia num bairro onde era ainda já muito urbanizado. E aí com isso, o papai, que era sempre um mobilizador de movimentos comunitários, né, de desenvolvimento da comunidade, ele assumiu uma comissão de moradores para buscar melhorias para o bairro onde a gente mora, aqui na região. E aí, ele perpetuou por alguns anos com isso, né, e aí depois foi ficando mais velho, mais cansado, e eu sempre fui um mobilizador do esporte. E neste bairro, a gente tinha apenas 5 casas no início, né, mas aí começaram a se criar os novos bairros ao redor e começou a ter uma população diferente. Eu, na necessidade de garotão, só jogava bola, não bebia, não fumava, não saía à noite, né? Eu falei, temos que criar alguma coisa aqui para poder me divertir, porque eu tinha que ir lá pro outro lado da Barra do Jucu se eu quisesse, pegar uma praia, jogar um futevôlei com os caras, né? Então, eu pedi, pai, onde é que fica a praça do nosso bairro? Aí ele falou, fica aqui no mapa, nessa localização. Eu falei, a gente não consegue pedir a prefeitura para limpar aqui, pra gente poder pelo menos jogar uma bola aqui, reunir uns colegas para fazer um pé sujo? Aí ele falou, consegue. Então ele arrumou a máquina com uma empresa parceira, foi lá, a gente terminou de limpar aquilo no facão, na enxada, chamei uns meninos que gostavam de jogar bola também, fizemos as traves com as madeiras das árvores que a gente arrancou mesmo a princípio, depois que nós arrumamos umas traves que foram doadas pra gente, e começamos a brincar de bola ali. Aí ficou aquele famoso rachão das 4, 5 horas da tarde. E aí eu comecei a ficar com uma visibilidade legal, porque vinha a galera aqui dos bairros vizinhos, e aí a gente sempre levava a bola e batia aquele futebol até escurecer e tal. E aí, como eu estava naquela movimentação, eu comecei a fazer uns torneiozinhos de futebol nesse campinho pé sujo. Sempre motivando o esporte, né? Sempre motivando. E aí, a gente começou a ter, assim, aquela galera que fazia um timinho de 6, vamos lá jogar. Aí, no final, quem ganhava, levava as Coca-Colas, entendeu? E aí, com essa visibilidade, meu pai, cansado, como eu falei anteriormente, ele precisava de um sucessor. Como tinham poucos moradores no bairro, né, eu já ia fazer 18 anos, né, eu acompanhava ele nos movimentos da comunidade, já tinha uma noção, né, das buscas pelas ruas, pelo telefone público, pela linha de ônibus, pela iluminação, pela água. E aí ele decidiu com os mais velhos que a gente precisava passar a bola. E aí falou assim, Alex, não quer fazer uma chapa, não quer compor uma chapa? Eu falei, olha, eu não entendo nada disso, pai, eu gosto do esporte, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer festa. Aí ele falou, mas aí se o senhor me conduzir, me ajudar junto com os outros mais experientes, eu aceito o desafio, né? Afinal de contas é para a comunidade que eu moro e que eu pretendo, né, morar para a minha vida inteira, formar minha família e tudo, como hoje é, né, de fato. Então, assim, fizemos a eleição, fui eleito, né, e aí comecei a trabalhar. Né, com uma experiência deles, com a desenvoltura que eles já tinham, com a nossa vitalidade, com a nossa, né, vontade de fazer as coisas acontecer. E isso é que foi proporcionando a minha visibilidade como um líder. Aí eu comecei a liderar os movimentos políticos do bairro, participar de reuniões do Conselho Comunitário de Vila Velha, né, ir da prefeitura atrás de melhorias com o secretário, ter um bom diálogo com os prefeitos que passaram, né, nas gestões que a gente vê. E aí eu fui presidente por 4 mandatos, né? Mas alguém na família, assim, na área política nunca teve? Nunca teve, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Aquilo foi desenvolvido, assim, mais para essa questão, né, de suceder o meu pai, que precisava descansar um pouco, né, e eu queria, de fato, que acontecesse também aquelas coisas que a gente tinha desejo no bairro, que hoje tem uma praça, uma rua asfaltada, né, um bairro com mais população, né, com condição de interagir mais com mais pessoas. Então, assim, com isso, veio aquela coisa dos moradores reconhecerem
reconhecer e falar bem assim, cara, você conseguiu praça, você conseguiu rua, você conseguiu aquilo, vem uma eleição aí, a gente precisa lançar um vereador aqui da comunidade, da região. Esse daí tem cara de vereador, né? Então, aí era o cara da comunidade, né? O cara que estava ali sempre assim, exposto a qualquer tipo de problema para ajudar a buscar a solução. Né? Então a gente nunca fugiu mesmo dessas coisas e aprendi muito com isso, assim, a ser esse cara mesmo ativo dentro da comunidade. E aí veio a era, né, dessa questão de a gente antigamente não tinha muita rede social, mas na segunda para terceira gestão minha de presidente, já começou a rolar o WhatsApp, o telefone com câmera e tal, e eu comecei a criar um método de fazer selfies. Então tudo que acontecia no bairro, eu ia de manhã, eu lembrava assim, pessoal, estamos aqui, quero agradecer aqui o prefeito, o secretário, nós estamos conseguindo uma limpeza para a nossa comunidade, pessoal, estamos aqui, hoje nós estamos recebendo aqui aquela solicitação do buraco que estava aqui e tal. Então assim, tudo que acontecia no bairro, eu ia lá e botava e criamos um Facebook e colocava tudo no Facebook. Isso foi dando visibilidade. Com isso, muitas pessoas da região, não só do bairro onde eu moro, começou a falar, pô, esse cara é legal, podia ser o nosso vereador. A gente nunca teve um vereador aqui na região. E aí eu vim candidato, mas não venci as primeiras eleições que eu participei. Exatamente o que eu queria saber agora. O seu primeiro mandato, porém não é a sua primeira candidatura, não é isso? Não é. A gente teve essa oportunidade em 2016, com esse conhecimento, que era assim, um conhecimento da minha comunidade e de outras comunidades, mas não era suficiente, mas atingimos aí com o teste do nome uma votação bacana de 1.553 votos. E aí sim, isso deixou os partidos, os líderes de partidos, né, bem empolgados com a nossa pessoa. E aí, eu não vencendo, eu não parei, porque não era uma questão de que eu tinha como alvo ser vereador, era assim, ser o cara que ia ajudar a comunidade. Então, para mim, não ter ganho a eleição para vereador não era importante. O mais importante era eu continuar o trabalho de liderança e trazer para a comunidade as melhorias que precisava. E continuei. Isso, sem querer, né, as pessoas falaram, poxa, que legal, o cara perdeu a eleição, mas o cara continua trabalhando. E me deu a visibilidade que eu precisava. Com isso, a gente veio agora nesse, né, 2024, como candidato, e a visibilidade já estava muito maior, e aí a gente conseguiu, né, o pleito, e hoje estamos vereador da cidade, que é consequência desse trabalho anterior, não era um projeto meu. Por isso, quando eu falo assim, não foi eu que escolhi, né, eu fui escolhido, né, fui projetado até aqui pela comunidade, pelo meu trabalho, pela história que a gente construiu, e eu sempre falava para as pessoas, o dia que chegasse faria valer a pena, e hoje eu tenho uma satisfação e alegria no meu coração de que em todo lugar que eu passo na cidade, eu não sou visto como aquele cara que às vezes as pessoas cortam, voltam, não falam, não. As pessoas fazem questão de vir até a mim, pegar na minha mão, me abraçar e me parabenizar pelo trabalho que a gente está executando. Exatamente, o vereador está disponível para a população mesmo. Outra pergunta é o seguinte, agora eleito vereador, muita gente não sabe qual é o papel do vereador. Eu gostaria de saber do senhor qual é o principal papel do vereador, o que um vereador faz? Então, o vereador, ele tem várias diretrizes que ele pode trabalhar, né? Mas uma das obrigatoriedades do vereador é estar dentro da Casa de Leis, legislando a favor da cidade, criando projeto de leis, fazendo indicações, mas também, né, fiscalizando o executivo, né? Desde o início ao fim de todos os movimentos da gestão executiva, o vereador, ele precisa estar atento, fazendo as fiscalizações, está indo inclusive, né, olhar a questão de contratos, né, as obras, as manutenções, como estão os equipamentos, as estruturas. Eu penso que o vereador, ele tem uma função bem complexa, além daquilo que às vezes fica a olhos nus da comunidade, da população, né? E o que precisa de fato o vereador ser é um vereador ativo, um vereador que queira de fato trabalhar, estar nas ruas, estar próximo da comunidade, não só mostrando o problema, como eu falo, porque muitas pessoas usam, né, o mandato para mostrar o problema. Eu gosto muito de trabalhar, porque aprendi a trabalhar assim, que é, você busca o problema, você mostra o problema, mas você entrega a solução. Costumo sempre dizer que o nosso trabalho de vereador hoje na cidade de Vila Velha, ele tem começo, meio e entrega.
porque eu acho que é isso que é importante. E ter um bom diálogo com a gestão, porque eu acho que parceria sempre é bom. Então hoje eu estou vereador, né, e faço esse trabalho, né, eu na minha concepção, na avaliação que tenho dos colegas, inclusive, né, meus pares de Câmara e da comunidade, que tem feito com bastante excelência, que tem sido bem produtivo na questão de criar projetos de leis, fazer as indicações que impactam positivamente na cidade, né, aprovar ou não aprovar aquilo que a gente sabe, né, e dentro da nossa concepção é o melhor para a cidade, e fazer essa parte da fiscalização em diálogo, né, com uma boa relação. Então, e o senhor como representante do povo, que está lá dentro da casa do povo, e conhece também as demandas e as dificuldades locais também, né, da região, como que é a participação da população dentro do seu mandato? Hoje, graças a Deus, a gente tem tido, assim, como eu falei anteriormente, né, a gente tem sido muito bem recebido, a receptividade tem sido muito grande, até porque era um anseio, né, não só de Vila Velha, né, mas principalmente desta região que eu falo, que é onde a gente reside, né, que nós hoje somos vereadores de Vila Velha, a gente tem a responsabilidade de atender os 98 bairros existentes, mas é nítido e não adianta querer esconder isso, de que todo vereador trabalha mais dentro do seu reduto, né, então a gente é solicitado, a gente vai aonde precisa de ir, mas essa região especial, a região 5, ela sempre teve esse desejo de ter um vereador ativo, participativo, que estivesse no meio da comunidade, trabalhando, entregando, né, então assim, às vezes as pessoas até se espantam, porque falam, cara, nunca vi vereador andar nas ruas fora do ano de eleição. Eu falei assim, não, nós temos um mandato, nós temos um compromisso, e nós, desde o dia que nós assumimos e fomos empossados, nós estamos sim, nas ruas, com a comunidade, ouvindo, porque a participação de vocês é o que faz tocar o nosso mandato. Andar junto, né? E tem uma coisa que eu adoro, que é cobrança, porque eu digo que a cobrança para o bom político, ela é combustível de trabalho. Só não gosta de ser cobrado aquele que não quer trabalhar, né? Então, assim, eu tenho feito a minha parte enquanto vereador, espero continuar podendo satisfazer, né, e entregar os anseios das comunidades e estar sempre à disposição, tanto com um gabinete lá na Câmara Municipal, quanto o nosso gabinete itinerante, que sou eu mesmo andando nas ruas, para que a população possa ter esse acesso e a gente possa continuar nesse calor que a gente gosta de estar próximo das pessoas, em contato, trabalhando e buscando soluções. Gabinete itinerante. E o gabinete itinerante. Sim. E também eu gostaria de saber, mas última perguntinha. Temos várias desigualdades dentro dos municípios, né? E como que, sociais também, as necessidades que já falamos um pouquinho aqui, dentro dos bairros, dentro da cidade, e quais são as próximas ideias, o que o senhor tem algum projeto para minimizar um pouquinho, né, dificuldades entre os bairros, a situação dos bairros? Então, hoje nós temos assim, são vários segmentos que são cobrados, né, via nosso gabinete. Nós temos umas pesquisas que a gente faz, a gente coloca inclusive algumas matérias no nosso Instagram, né, pedindo a participação da população para que elas possam nos pontuar aquilo que é de maior necessidade, porque a gente entende que a cidade de Vila Velha é muito complexa, né? A cidade de Vila Velha é uma cidade que ela é grande, ela tem 54% da sua extensão é um território rural, né? Desses 54, 51% estão dentro da região 5. E mais de 500 mil de habitantes, não é isso? É isso aí, nós temos quase 500 e poucas mil pessoas hoje, de eleitores a gente está chegando aí quase na casa dos 300 mil eleitores. E assim, eu vejo que cada comunidade, cada região, ela tem a sua necessidade que é diferente uma da outra, entendeu? Então assim, nunca a necessidade da região 5 hoje é drenagem e calçamento das ruas, saneamento básico, é complexo, a cidade toda, né? E assim, uma comunidade aqui do lado, às vezes tem uma necessidade diferente da outra que está aqui, né, desse lado. Então, a gente tenta trabalhar escutando a comunidade, respeitando inclusive de onde eu vim, que é ouvindo os presidentes de associação de moradores, né, a colaboração e a opinião dos moradores, para a gente poder juntar e fazer com aquelas ideias ali, né, algum projeto que venha trazer solução. Bairro que precisa de mais drenagem e calçamento, a gente vai trabalhar drenagem e calçamento. Bairro que precisa, como por exemplo, onde eu moro, não tem um equipamento de ensino. Nós usamos o equipamento de ensino da comunidade vizinha, mas hoje a gente está lutando por uma creche e por uma escola lá, uma MEF e um MEI, porque a gente entende que, né, lá também precisa. Hoje a gente está recebendo o primeiro equipamento público de saúde, né, que é a unidade básica de saúde, mas que é essa
pensa que não vai ter, mas vai ser atendido por lá. Então a gente procura escutar muito, né, as associações de moradores, os presidentes, os formadores de opiniões, os moradores, os amigos eleitores, para a gente poder criar junto um projeto para implantar naquela comunidade, para sanar a necessidade dela. Muito bem, então tá aí, esclarecido um pouquinho do que faz um vereador do município. Muito obrigado, quero agradecer aqui a sua presença, volte mais vezes. Vou voltar. Tá? Quando tiver algum projeto aí, pode passar para nós aqui, que estaremos à disposição. Nós é que estamos, assim, nos colocando à disposição mais uma vez da comunidade, de vocês, né? Porque a gente entende que dá para fazer uma gestão bem melhor com a participação e opinião de todos. Tá certo, muito obrigado, até a próxima.